Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora, você assistirá a palestra Xamanismo e a Medicina da Dança Espontânea com Kaptaro Loken, que é graduada em Psicologia Clínica, formada em coaching ontológico, especializada em terapia corporal Rashniana e bioenergética, técnicas integradas da respiração e meditação. Em sua jornada em busca do autoconhecimento, tornou-se mestre em Reiki, massoterapeuta, terapeuta floral, aromaterapeuta, herveira, bezendeira, facilitadora de práticas neo-xamânicas, doula, mother, guardiã do ventre e do sagrado feminino. Atualmente, integra em seus saberes diversas técnicas naturais e ancestrais de cura e de terapias vibracionais. É a idealizadora da Medicina da Dança Espontânea, jornada alquímica através do movimento consciente. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos, pois essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Kaptaro Loken. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, Metacuye Oyassin, por todas as nossas relações. Esse canto foi um canto que eu recebi do Vernon. Ele é da ilha de Haida Gwaii, que é território do Canadá. E esse canto eu escolhi compartilhar ele aqui hoje, porque é um canto que diz que quando estamos juntos, somos mais fortes. Somos todos conectados e juntos somos um só povo na Terra. Muito lindo, né, o significado? Olá, eu sou a Kaptaro Loken e quero contar para vocês um pouquinho do meu caminho dentro dos estudos do xamanismo, caminho da terra. Eu tenho uma formação acadêmica, venho da psicologia clínica e estudei muito como que o corpo e a mente e o espírito se relacionam. Essa é toda a minha busca, né? Na verdade, tem sido a minha busca, porque essa busca não para. Eu me considero ainda uma eterna aprendiz, mas o que eu posso compartilhar aqui é que dentro da psicologia eu fui para a abordagem comportamental de William Reich. Gosto muito também dos conceitos junguianos, mas eu não parei aí. Na própria conexão da minha experiência pessoal com a natureza e encontros abençoados que eu tive com anciões de diferentes povos, os povos maores, o povo Navajo, o povo Maia, e assim do que eu consigo trazer para vocês mais de concreto é o que eu percebi de comum nesses povos, né?
Então eu posso falar do conceito de xamanismo, que é onde eu estou mais afinada, vamos dizer assim. Hoje eu nem falo muito que eu sou da área da psicologia, eu me apresento mais como uma terapeuta, porque a psicologia ela não permite, né, como ciência, que a gente use essas outras técnicas. Outras técnicas tais que para mim o xamanismo são práticas naturais e ancestrais de cura. Elas podem diferir de povo para povo, mas tem algo que é semelhante, que é a conexão com a natureza, com os ciclos da natureza. E nós somos a natureza. Então uma coisa importante que eu percebi nessa caminhada, o quanto que a gente vai se desconectando e achando que a natureza é uma coisa que está lá e eu estou aqui. Então na minha busca, esse meu aprendizado eterno é lembrar que eu sou a natureza. Então a minha missão de vida é inspirar as pessoas nessa conexão sagrada do dia a dia, né? Com o que é sagrado, quais são os elementos que eu tenho já dentro de mim, ao meu redor, mesmo morando numa cidade. Como eu posso me conectar com isso no meu dia a dia? E também eu gosto muito de me colocar a serviço para inspirar no outro, para que ele desperte as suas forças internas de cura. Então, na minha busca, eu aprendi muitas ferramentas de técnicas naturais e ancestrais. Na época, eu não fiz faculdade de naturologia, né, mas eu fui estudando vários cursos separados, como aromaterapia, ervas, sobre pedras, tudo que era da natureza me atraía. E isso tem um motivo, porque desde pequena eu sempre me comuniquei muito com a natureza. Então eu não fiquei tão presa ao mundo acadêmico, às ciências, a só o que é tangível. Pelo contrário, o intangível falava direto comigo, então é irrefutável. E é a partir desse ponto que eu estou aqui para compartilhar com vocês. O xamanismo para mim é estar conectado com a natureza, ser parte, se sentir parte da natureza. E isso é uma coisa que é inerente ao ser humano. Se eu for citar Michael Hearn, que era um antropólogo, né, e outros estudiosos, eles vão falar que xamanismo é um conjunto de práticas e técnicas, vão se referir ao xamã, que vem da palavra samã, na Sibéria, que vai contar de quem viaja pelos mundos das consciências, diferentes estados de consciência. Mas eu quero simplificar um pouquinho, porque com certeza esse vai ser um assunto que vai ser bem falado já nesse congresso. Então eu vou falar do meu ponto de vista. Para mim, xamanismo é eu estar encaixada no meu corpo, no meu poder pessoal. E esse eu, quando eu falo, eu estou falando da minha alma também. Então, assim, é eu estar encaixada, minha alma no meu corpo, caminhando aqui no caminho do coração, aqui na Terra. E então, como eu cheguei nessa caminhada, né, ao longo desses quase 30 anos de busca? Eu tive a oportunidade de ir para o Arizona. E no Arizona, através de um sonho que eu tive, que me levou para o Arizona, eu encontrei alguns elders, alguns anciões. E a primeira elder que eu encontrei foi a Sweet Medicine Nation, que é uma anciã de 73 anos, ela é meio sangue e ela é da tradição Choctaw, foi adotada pela tradição Lakota e ela guarda saberes de várias tradições nativas norte-americanas. Então eu tive a oportunidade de conhecer ela e desde então eu estou caminhando como aprendiz dela, sou a tradutora dela, tenho a honra de poder traduzir o conhecimento dela aqui no Brasil. E com essa mesma viagem eu conheci outros anciões que eu gostaria de honrar, que é o Patrick Scott, que é um Nali da nação Navajo, que nós nos tornamos grandes amigos, com a confiança que é muito importante, e eu cheguei a ouvir dele que ele confia em mim. Então isso assim foi o ápice, né, de encher meu coração, receber esse comentário dele. Eu também, através da Sweet Medicine, fui convidada para participar do encontro do Conselho dos Anciões Guardiões de Saberes da Terra, que aconteceu na Guatemala,
em dezembro do ano passado e aconteceu novamente agora nesse ano de 2019, em junho, no norte da Califórnia. E esse encontro são vários anciões, representantes de várias nações. Esse canto que eu compartilhei com vocês vem da nação Haida-Gwaii. O Vern que me passou e passou para as pessoas que estavam nesse encontro, ele é do clã do urso. Então é um contato direto, né, que eu fui tendo com vários anciões. Então eu gostaria também aqui de honrar a Marsha Forrest, que é uma nativa Mohawk. E gostaria de trazer de novo aqui para o Brasil, são muitos elders que eu caminho junto, mas aqui no Brasil eu gostaria muito de honrar a Carminha Levi, minha mestra, minha professora, que foi pioneira, uma guerreira pioneira do xamanismo matricial aqui no Brasil, a Silvia Bressi, a Maria Luísa, e também estudei um pouco com a Shaini, participei um pouco de alguns encontros com a Shaini, e Shining Woman, e também com o Zezito Duarte, alguns nativos Yawanawás, como a Rucharro, também os Runi Queens. Então, assim, eu procuro estar nesse caminho buscando o que eles têm em comum. Esse é o meu foco de pesquisa pessoal. E eu acredito que não há nada melhor no xamanismo do que você passar pela experiência direta. A gente pode aprender com essa linda oportunidade, né, de ter esse congresso, de ter palestra. Tem livros incríveis, né, como o do nosso amigo Samuel, mas completando isso, a experiência direta é muito significativa. Então, isso que eu deixo de convite para vocês. Medicina é um termo que é muito usado no xamanismo, né? A palavra medicina no caso, a medicina da dança espontânea, que eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco. O que eu falo, o que eu estou me referindo quando eu digo medicina? Eu estou me referindo no sentido de que medicina é tudo aquilo que nos aproxima da nossa alma, que nos empodera. Também pode ser um dom nato que cada ser carrega individualmente. Ela pode ser usada sobre esses aspectos, então é um pouco diferente da medicina tradicional, embora a medicina também seja um remedinho. Se você tem a medicina do amor, você está trazendo o antídoto, né, do amor. Então, medicina nesse sentido nativo americano é tudo aquilo que nos empodera, tudo aquilo que traz de volta essa conexão com o sagrado. Ela pode ser em formas de plantas, pode ser em formas de amuleto, pode ser em forma da própria pessoa, do indivíduo. Tem muitas formas, né, de se compartilhar uma medicina. Bom, eu vou falar um pouquinho de corpo partindo da minha crença e dos meus estudos, de que eu vejo o corpo como um templo, como um recipiente da nossa alma aqui. Então, tudo que acontece no corpo e está acontecendo no meu ambiente está interagindo. Então, se eu tenho uma situação traumática, ou uma emoção forte, uma perda, uma raiva, todas as emoções, as boas também que liberam endorfina, todas afetam o corpo. Então, o caminho da psicoterapia corporal, da medicina da dança espontânea, ele traz esse convite, primeiro, para a gente se conectar com o corpo, através da respiração e uma jornada de percepção interna. Porque vou pegar aqui um conceito, por exemplo, de uma doença. A doença, antes dela chegar no corpo físico, ela está se aproximando por outras esferas. Algumas tradições nativas até falam da doença como entidade, algo externo ou espíritos que chegam no corpo. Então, quando chega no corpo, porque teve alguma brecha ou alguma desconexão, então eu estou partindo desse princípio. É super importante a conexão, saber, tentar perceber, é mais sentir, não é entender com a mente, mas sentir o que está acontecendo. Vou dar um exemplo claro. Quando a gente tem medo, vamos observar o que acontece com a nossa respiração. Ela encurta, eu percebo, cada um pode ter uma percepção diferente. Eu percebo medo bem aqui nessa região da boca do estômago. Então assim, eu consigo dimensurar, né, fisicamente, nossa, me dá
pelo menos uma contratura aqui, me seca a garganta, tem as ações fisiológicas do medo. E é onde que a gente sente as ações fisiológicas? No corpo. Como que eu consigo modificar uma emoção com essa intervenção de corpo? A respiração, por exemplo. A respiração. Se eu quero acalmar minha mente ou um desconforto no corpo, uma sensação no coração, de tristeza ou de ansiedade, se eu fizer a respiração correta, mais lenta, profunda, colocando o foco na expiração, eu vou baixar o meu padrão de pensamento, eu vou começar a ficar mais calma. Se eu estou muito letárgica, eu preciso respirar tranquilamente? Não, vai me deixar mais relaxadinha, né? Mais letárgica. Se eu fizer uma respiração de fogo, uma respiração de dragão, tipo, e dar uma carga de energia, eu vou sentir que eu estou pronta para enfrentar o meu dia. Então, assim, isso eu só dei um exemplo de como que a respiração traz uma resposta direta no corpo. Mas existem outras técnicas também. E com certeza, eu estou falando de um ponto de vista que corpo, mente, emoção e espiritualidade caminham juntos, não tem separação. Alguns motivos que nos levam a ficar distante de nós mesmos, do nosso corpo, da nossa alma, eu chamo de distrações do mundo moderno, né? Porque é onde a gente está nesse momento. Então, assim, a gente é bombardeado o tempo inteiro com distrações que dirigem a nossa atenção para fora da gente. É muito estímulo externo, são redes sociais, são coisas que a gente tem que fazer na hora que está determinada por convenção ou por um trabalho. Então, assim, várias coisas que às vezes não facilitam com que a gente fique conectada com os ciclos da natureza. Né? Por exemplo, uma coisa interessante é até a alimentação. Aqui nós estamos no hemisfério sul e muitas vezes a gente é tão bombardeado que a gente acaba tendo uma alimentação com referência ao inverno do outro lado do hemisfério, a gente come no nosso verão, porque tudo isso também são formas de desconexão, de distração. Então, se você desconecta do ciclo da natureza e para as mulheres do seu ciclo interno, do seu ciclo com a lua, esse já é um motivo forte para essa desconexão começar a fazer efeitos não tão legais, né, como depressão e alguns sintomas tão do mundo moderno como hoje. Eu acredito, tenho observado que o foco é essa desconexão. A dança tem sido usada como instrumento de conexão espiritual e de conexão consigo mesmo e com a natureza. Então, muitas sociedades xamânicas, desde os primórdios, os povos originais têm dançado para rezar, para agradecer, para se conectar, para curar. Então, a dança é uma ferramenta muito importante e, com base nisso, eu escolhi um dos meus caminhos a trazer a dança, ou melhor, a medicina da dança espontânea, para uma jornada alquímica. É uma experiência de conexão com o corpo e é um instrumento terapêutico. Por quê? Quando eu exploro o meu corpo, quando eu me lembro que entre o dedinho do meu pé até o topo da cabeça tem muitas áreas que eu esqueço de explorar e de me conectar no dia a dia. Quando eu paro intencionalmente para fazer essa dança, eu me lembro de cada parte e cada parte tem uma coisa para nos contar sobre a gente. De registro de memórias, de interação com as situações da vida, de genética, de várias, né? Tem inspirações e interações com a natureza e com o que não é tangível. Então, quando eu começo a dançar de forma consciente e espontânea, essa dança livre, ela começa a acordar, a despertar cada parte do meu corpo e eu vou treinando essa escuta, né, que é uma escuta não verbal, uma escuta diferente de o que essa parte está me contando sobre mim. E eu vou poder reviver pela dança
as fases da roda de medicina ou os ciclos da vida. Eu vou poder reviver, me conectar com os elementos, com as estações do ano através da dança, porque junto com a dança a gente consegue, por exemplo, dançar através de ritmos especiais os elementos. Então, por exemplo, uma música fogo, ela é diferente de uma música água, que é diferente de uma música terra. E essa música já vai ser o convite, vai despertar uma memória no corpo quando escutar aquela música, e o corpo vai fazer movimentos intuitivos em resposta àquela música, e isso amplia muito a nossa consciência de quem a gente é ou quem a gente está enquanto nesse corpo, nessa jornada aqui. Então, a medicina da dança é uma ferramenta incrível terapêutica, mesmo porque ela tem pouca intervenção. Eu diria que a minha parte de intervenção é mais um convite. Eu dou uma guiada para as pessoas se conectarem em determinados momentos com algumas dicas, algumas coisas. Mas a jornada ela é muito individual. Ela pode ser feita em grupo também e é um caminho de redescoberta e ao mesmo tempo é um caminho de empoderamento, é um caminho de consciência corporal. Tá em sincronicidade com a dança da vida. Na dança da vida, o enraizamento ele se dá muito na conexão com o elemento terra. Os tambores ajudam muito nessa conexão, mas a gente está falando muito de pernas e pés e exercícios de aterramento, de grounding. Então, coisas práticas que qualquer um pode fazer. Andar descalça na terra, você está trabalhando o enraizamento. Respirar, sentindo a respiração descendo pelos seus pés e indo para a terra, é uma forma de corpo, de dança, que você trabalha o enraizamento. E no dia a dia isso pode ser praticado, né? A beleza é essa simplicidade. A medicina da dança ou a dança da vida, o movimentar-se na vida, colocar as emoções em movimento, porque tem uma coisa muito legal, na verdade. Quando você está enraizado e você traz para a dança da vida esses movimentos espontâneos, tem uma sacada muito legal, que é você coloca a sua psique e as suas emoções em movimento. Muitas vezes a gente não quer lidar ou a gente não quer sentir determinadas sensações, as desagradáveis, o medo, e a gente quer tomar uma pílula mágica e se livrar dela. A dança da vida e a medicina da dança espontânea é o contrário, ela traz esse acolhimento. Você acolhe o que está ali e coloca em movimento. Por que a dança então? Porque você coloca em movimento. Então o que eu quero dizer? Eu estou com raiva, estou sentindo um sentimento de raiva. Eu vou dançar essa raiva, vou trazer para o meu corpo, vou deixar o meu corpo se expressar como que ele dança a raiva. E ao fazer isso, eu estou colocando essa energia da raiva em movimento. E ela pode dar lugar para outra coisa. E também é uma forma de acolher. E o enraizamento, voltando para o enraizamento, ele é a base de tudo. Por quê? Vocês já devem ter escutado que para chegar aos céus e voar alto, a gente tem que ter raízes bem profundas. Então, sim, existem técnicas mais profissionais, mais terapêuticas de bioenergéticas, que você faz grounding, e existe essa técnica simples que eu compartilhei, como andar de pé no chão, andar descalço na terra. Depressão, na visão xamânica, é uma ausência da alma, do espírito, ou seja, é uma desconexão. Esse seria um dos fundos principais da depressão. E infelizmente a gente tem visto, né, na nossa modernidade isso acontecer muito, tenho visto muito em consultório. E para a psicologia, para a psiquiatria, a depressão ela pode ser endógena, pode ter uma causa interna, pode ter uma causa externa e ser uma depressão momentânea por algum fato traumático que aconteceu. Então é muito importante primeiro investigar qual é o nível dessa depressão, ver se precisa de um ajuste, né, bioquímico no cérebro, qual é o nível desse desajuste,
Para daí eu conseguir colocar nesse contexto da medicina da dança espontânea ou da terapia, né, de acolhimento do ser que eu faço, porque a pessoa que está numa depressão profunda, se ela não for medicada, se tiver necessidade, ela nem vai chegar a procurar uma terapia complementar. E então eu recomendo que isso seja em primeiro lugar olhado. Mas, na experiência que eu tenho, as pessoas que têm um quadro de depressão leve ou que estão em depressão, mas estão medicadas, elas têm tido muitos benefícios com a medicina da dança, porque vai trazer esse convite a se reconectar, acolher o corpo, sentir. É preciso que a gente acolha todas as nossas emoções, as mais iluminadas, né, nossa luz, e as mais sombrias, a nossa sombra. Não tem como a gente chegar num aspecto muito agradável, muito iluminado, sem a gente acolher esses aspectos, né, da nossa personalidade, da nossa alma, que precisam ser vistos. Então a depressão é um chamado para isso, né? Eu vejo muito assim, olha para você, olha o que está acontecendo. Então esse acolhimento de vir dançar, nessa proposta da medicina da dança espontânea, ele tem acolhido muitas pessoas. Mas como uma coisa complementar, não é? Eu não estou querendo aqui dizer que todo mundo que fizer a dança espontânea, né, vai ter essa conexão imediata, porque se tiver uma questão bioquímica, é necessário um apoio psiquiátrico, psicológico também. Quero contar agora um pouco como que eu cheguei nesse nome, né? Medicina da dança espontânea. Eu tenho uma caminhada que eu sou filha de bailarina e a minha irmã também foi bailarina. E eu fui o patinho feio, desengonçado, que não sabia dançar balé. Então eu sempre quis dançar, mas eu era aquela que todo mundo ia para um lado, na coreografia eu ia para o outro. No espelho meu braço era comprido demais. Então isso me causou assim uma certa angústia, que eu pensei que eu não conseguisse dançar. Anos depois eu comecei a ver que eu dançava e eu via o efeito, como eu me sentia alegre, como eu me sentia leve, e eu dançava do meu jeito. Aí eu comecei a ter contato com improvisação de contato, nessas minhas andanças pelo mundo, né? Brasil, Noruega, Estados Unidos, eu tive muito contato corporal, fui muito atrás de dança. Mas o que me despertou mesmo foi os 5 ritmos da Gabrielle Roth, que ela é minha ídola. Ela já não está mais aqui, mas onde ela estiver eu quero honrá-la, porque eu pude fazer alguns estudos com ela, mas no caminho eu não me rendi a fazer a formação depois que ela se foi. Por quê? Porque eu comecei a usar a minha prática, a minha experiência de terapeuta, de psicóloga, de buscadora, e a partir da minha experiência com tudo que me inspirou nas danças com ela, eu fui fazendo uma integração. Então eu posso dizer que esse trabalho foi inspirado e é uma integração, porque eu sinto assim que nada nesse mundo é de ninguém, tudo é reinventado. Então termos são complicados, às vezes a gente denomina uma coisa e alguém vem e fala, não, esse nome você não pode usar porque esse já foi usado, esse é daquele, daquele. Então eu criei um belo dia, eu falei, isso não vai tirar o meu entusiasmo de desenvolver essa forma de compartilhar com outras pessoas, pelo caminho terapêutico, a dança como um instrumento de conexão e de cura. Então essa é um pouquinho da minha caminhada. Eu sempre que posso ainda faço aulas, né, e workshops dos 5 ritmos e vejo que eles são muito alinhados com a minha técnica, me inspiram, continuam me inspirando. E a medicina da dança espontânea é isso, só que eu trago, além da parte física, eu agrego alguns pequenos ritos com os elementos. Então, como eu sou estudiosa, estou sendo aprendiz, né, de guardiã do fogo, eu trabalho com o elemento fogo ativado quando eu vou dançar o fogo. Então eu trabalho com o elemento água e eu uso também alguns conceitos, né, do meu conhecimento da psicologia e de toda a minha experiência de vida. Então essa é a partilha que eu trago no mundo.
vou ensinar para vocês uma prática de respiração e equiparação de energia que vocês podem fazer agora nesse momento, vocês que estão aqui me ouvindo. Então eu quero convidá-los a fecharem os olhos e comecem a observar o seu corpo. Através da respiração, sentindo o ar entrando e o ar saindo, com os olhos fechados, observe onde estão as tensões. Como se você fosse fazer um mapeamento das áreas que estão mais tensas. Vou chamar que a energia está mais constrita, está mais parada nessas regiões. Encontraram essas áreas? Então agora eu vou pedir para vocês continuarem respirando e perceberem quais são as áreas do seu corpo que estão pulsando mais forte, ou que tem uma temperatura diferente, ou que tem uma vitalidade nesse momento. Encontra essa parte do corpo ou essas partes. Continuem respirando, deixando a respiração acontecer naturalmente e profundamente. E agora, eu quero que vocês intencionem que esses pontos que vocês perceberam que estão com mais vitalidade, mais pulsação, e vocês coloquem uma cor ali, uma luz. Visualizem, pensem, mentalizem numa cor. Essa cor não importa, porque vai ser a cor que você precisa para esse momento. A vibração dessa cor. Então, por essas áreas que estão com mais vitalidade, cada vez que você inspirar, você vai sentir que essa vitalidade ela vai se expandindo e vai se espalhando para as áreas que estão mais fraquinhas. Vocês vão começar a calibrar essa energia, a equiparar, apenas com a respiração. Para quem for fácil, visualizar, mentalizar, usa essa cor e vai sentindo que essa cor e essa vitalidade vai expandindo. E a musculatura que estiver tensa, se tiver alguma coisa ainda tensa, aproveita a expiração e vai esvaziando essa tensão. Muito importante a gente dar o foco ao esvaziar, ao expirar, para que a gente possa trazer uma carga novamente de vitalidade com a respiração. Então, acho que vocês já puderam experimentar um pouquinho dessa respiração e vocês podem fazer isso alguns minutinhos por dia, quando você sente que precisa dar essa equilibrada, essa tonificada, simplesmente com a respiração. Wenya weya, wenya weya, weya na wenya weya, wenya weya, wenya weya, wenya wey, ho. Weya na wenya weya, wenya wey na, wenya wey na, wenya wey. Oh. Esse é um canto mohawk, que é um canto de gratidão, é um canto de agradecimento. Então, nesse momento, eu rezo para que você possa se conectar e que cada ser possa se conectar com o sentimento de gratidão à Mãe Terra. Minha mensagem é que a gente lembre que a gente não é separado da natureza e da Terra, que a gente confie nisso, que a gente possa cuidar melhor um dos outros e do nosso planeta. Arro. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando esse evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos,
desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro Mentaku Yoyasi por todas as nossas relações.